Graças a Deus. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir a Bíblia do livro de 2 Reis, do capítulo 4, do versículo 7. Diz o seguinte: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei da sobra, do resto. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre providência divina. Digam comigo assim: providência divina. Divina. Não são poucas as vezes que nós precisamos disso. Às vezes nós estamos precisando de providência divina. O que é providência divina? Providência é um socorro que vem de Deus no momento em que a gente se sente sem saída. É quando a gente para pensar e não vê saída para determinadas questões que são muito difíceis e muito pesadas para nós, e nós então apelamos para Deus, e Deus tem aquilo que nós chamamos de providência divina. Talvez você já tenha experimentado isso em algum momento da sua vida, alguma coisa que veio que você entende que foi um socorro divino mesmo, uma providência de Deus para a sua vida, em algum momento que você, de repente, se achava sem saída e sem saber como dar solução a determinadas questões. E é nessa hora que vem, isso existe. Isso pode ser chamado também de bênção de Deus, socorro de Deus, que a Bíblia diz que é uma das coisas que Deus providencia socorro, providencia a saída, providencia realmente a solução para questões que nós não temos. Isso é coisa da fé. Só experimenta isso que realmente se envolve com a fé, se envolve com o sobrenatural de Deus, que de fato existe. E se você está aqui nesta noite ou nesta tarde, você está aqui porque você é uma dessas pessoas que acreditam na providência divina. É uma das pessoas que acreditam no poder sobrenatural de Deus. Porque se você não acreditasse nisso, o que você ia fazer aqui? Você vem aqui porque você crê que existe um Deus que pode todas as coisas e que pode ser, como diz o próprio Salmo, socorro bem presente nas horas da angústia e das aflições da vida da gente, porque é isso que diz o Salmo, que Ele é socorro bem presente, que Ele é providência divina na hora em que nós estamos assim angustiados ou precisando de situações que Ele realmente pode resolver para nós. E eu quero para vocês contar essa história da Bíblia, uma história muito antiga, mas que eu acho muito forte para nós, para poder alimentar a nossa confiança e nos fazer então acreditarmos na providência divina. Eu já experimentei muitas providências divinas de Deus. Algumas eu acho que eu já até contei para vocês. Teve uma que foi a mais marcante na minha vida. Foi quando a minha filha era pequena, de colo ainda, e um dia, dentro de casa, a minha esposa falou assim: olha, nós não temos como dar leite para a menina amanhã de manhã. Nós não temos mais leite, nem temos dinheiro para comprar. Foi o que ela falou. Nunca esqueço disso. Nós fomos dormir, isso já era... Ela tinha tomado a última mamada, 10 da noite, e a minha esposa falou isso. E eu orei com ela e fui dormir tranquilo, em paz. Quando deu 7 horas da manhã, tinha um garoto batendo na porta da minha casa. Alguém batendo. Quando eu fui abrir, era um garoto moreno. Ele estava com uma lata de leite numa mão e uma palma de banana na outra. Ele olhou para mim e disse: é aqui que mora o missionário? Eu disse: é assim. A minha avó foi na sua igreja ontem, e hoje de manhã ela disse, para eu procurar onde é que o senhor morava. E eu já rodei a cidade, quase toda, cidade pequena do interior, para descobrir onde o senhor morava, e me disseram que o senhor morava aqui. Ela mandou entregar para o senhor aqui essa palma de banana e essa lata de leite. Eu peguei assim, já chorando, né? Porque a gente fica sentindo a resposta de Deus e o toque de Deus no momento que há necessidade. Isso é providência divina. Essa foi uma das experiências que eu passei. Eu passei uma outra de um homem que apareceu, que até hoje eu não sei de onde, para deixar uma oferta na igreja, para pagar um pessoal que estava construindo o templo. Eu já contei essa história. E Deus sempre está fazendo coisas que às vezes a gente nem percebe. Às vezes cai
na normalidade das coisas, e muitas vezes tem situações que é providência divina. Quantas vezes você, poxa, mas eu estava precisando disso aqui, de repente a coisa aparece. Deus vem, Ele é um Deus que supre as necessidades, pelo menos é o que diz a Bíblia. E quando você confia e se coloca na mão dEle, você passa a também viver aquilo que nós chamamos de providência divina. Às vezes está tudo difícil, mas Ele não desampara você, mesmo no meio da dificuldade que você está passando. Deus levanta um aqui, levanta outro ali, mas você vê que você vai ficar suprido ali, por quê? Porque Ele vai estar ali com a sua providência divina. A Bíblia diz que existia um homem que se acredita que se chamava Obadias, era o nome dele. Esse homem era um homem que era muito útil dentro da casa de Deus ou da obra de Deus. Acredita-se que ele não era o profeta, mas ele era simplesmente responsável pela casa dos profetas, é que alguns estudiosos acreditam. Ele tinha uma família maravilhosa, tinha esposa, tinha filhos, e vivia a vida dele lá no lugar que ele morava, tranquilo, juntamente com a sua família. Mas um dia a morte bateu na casa dele. Aquelas situações inesperadas que todos nós sabemos que muitos enfrentam. De repente, o que aconteceu foi que ele morreu. Só que ele morreu, e como a maioria das pessoas que vivem hoje e viviam antigamente, ninguém se preparava para morrer. Como acontece conosco hoje, nós não nos preparamos para morrer. A gente se prepara para viver. Os nossos sonhos, eles nunca param. A gente sempre está muito cheio de projetos. Sempre a gente está sonhando com alguma coisa. E a gente está querendo isso, está querendo aquilo. E a vida toda a gente está preparado para viver. Sempre estamos preparados para viver. Mas às vezes nós somos surpreendidos porque a gente se prepara tanto para viver. E muitas vezes Deus acha que chegou a hora de prestar conta com Ele, e Ele nos chama no momento em que nós estamos cheios de vidas, querendo simplesmente viver e fazendo um monte de projeto para a nossa vida. E foi isso que aconteceu com esse homem. Ele não se preparou para viver, para morrer, se preparou somente para viver, e o certo é que a morte chegou na casa dele, e quando a morte chegou na casa dele, o que aconteceu? Ele não estava preparado para morrer. É aquela situação que muitas pessoas pensam assim: eu não posso morrer agora. Tem gente que fala para si, porque se eu morrer agora eu não sei como é que vai ficar fulano, não sei como é que vai ficar Beltrano. E você sabe que se de repente Deus recolher você em determinado momento da vida, ninguém está preparado daquelas pessoas que vivem em sua volta, e você muitas vezes se nega o direito de morrer, exatamente porque você sabe que tem um monte de pendência de pessoas muitas vezes que dependem de você, e que o fato de você estar vivo é importante não somente para você, mas às vezes para uma série de pessoas que vivem em tua volta. E o que aconteceu com ele é que ele não se preparou para morrer, e a morte chegou. E ele tinha filhos pequenos. Os filhos pequenos. E para piorar a situação, ele tinha muita dívida. Ele se permitiu muitas dívidas. E quando ele morreu, os credores vieram na casa dele. As pessoas a quem ele devia chegaram até a casa dele para cobrar a dívida da esposa. Porque a esposa era responsável por todas as dívidas que ele havia deixado. E o que aconteceu então é que os credores chegaram até a casa dele para cobrar. E a esposa dele não tinha com o que pagar, porque ele não deixou nada, ele não se preparou para aquilo. E o certo então é que os credores começaram a dizer a ela, dando prazos a ela: olha, se você não resolver esse problema e não pagar essa dívida, o que vai acontecer? Que nós vamos ter que levar seus filhos. Seus filhos vão no lugar da dívida. E essa prática era uma prática comum. Eu estava lendo que quem acabou com isso foi um imperador romano chamado Diocleciano, que acabou com esse negócio de levar filho no lugar de dívida, muitos anos depois desse acontecimento. E o que faziam as pessoas? Pegavam os filhos daquela pessoa que havia contraído dívida e não havia pago, vendiam os meninos como escravo
e faziam dinheiro na venda das crianças como escravo, e o dinheiro que eles faziam, eles pagavam a dívida, mas a pessoa então via seus filhos serem levados e vendidos como escravo, assim, da forma muito, que machucava muito os pais, vendo então para um e para outro, e isso era uma prática muito comum. Quando esses homens chegaram na casa dessa mulher e disseram: olha, nós vamos querer teus filhos para colocar no meio da dívida, ela entrou em desespero, como qualquer mãe. O que ela fez? Ela fez o que a maioria das pessoas fazem hoje, foi procurar um homem de Deus. Foi procurar uma pessoa de Deus para contar a sua história, falar o seu drama, mostrar o seu desespero. E quem ela foi procurar foi exatamente um profeta que se chamava Eliseu, um homem poderoso de Deus. Esse profeta chamado Eliseu era um profeta que operava milagres em nome de Deus, um homem poderoso, um homem que falava pela boca de Deus. Um homem que quando abençoava, a bênção se confirmava, e era um profeta muito respeitado, e o marido dela conhecia esse profeta. Era servo do profeta, era um camarada que estava sempre pronto a servir, e o profeta Eliseu conhecia o homem. E ela chegou lá, procurou o profeta Eliseu e disse: está se passando isso, assim comigo. Eu estou em dificuldade. Meu marido, teu servo, morreu, deixou um monte de dívida, e agora os credores estão na minha porta para levar meus filhos. E eu vim aqui para lhe pedir ajuda. O profeta olhou para ela e disse assim: o que é que você tem em casa? Ela disse: a única coisa que eu tenho em casa é um pouquinho de azeite. Ela falou: é só o que eu tenho, não tem mais nada, só um pouco de azeite. Irmãos, azeite naquela época era tão importante que vocês não querem imaginar. O azeite era usado para tudo. O óleo, que era tirado da oliveira, servia para várias coisas importantes no dia a dia de qualquer judeu, de qualquer pessoa. Como era que funcionava isso? Se pegava a oliveira, a oliva, que você conhece, as pessoas iam e levavam para o lugar de espremer, que era chamado de Getsemane, os lugares onde se espremiam isso. E lá o azeite era espremido. Eles colocavam a oliva e espremiam. Quando eles espremiam a primeira vez, saiu o óleo. Esse óleo era o melhor óleo que saía. Eles separavam. E esse óleo que eles separavam quando espremia a primeira vez, servia para levar para o templo. Era o óleo que era consagrado dentro da casa de Deus, porque era com esse óleo que se ungia profetas, que se ungia os reis. Tinha uma função espiritual muito forte, a simbologia do Espírito Santo. Então simbolizava exatamente isso. Então sempre que ia se consagrar um rei, tinha que colocar óleo na cabeça dele. Quando ia se consagrar um profeta, se jogava óleo na cabeça do profeta, e era exatamente na primeira espremida do óleo. Era o óleo que era usado para isso. Depois que eles davam a primeira espremida, eles davam a segunda espremida. Por isso que diz que Jesus foi espremido. Onde foi que Jesus sofreu? Lá no Monte do Getsemane, que era o lugar onde se espremia as olivas. Por isso que o nome é Getsemane. Foi para lá que ele foi ser espremido, que ele suou sangue. Era lá que ele estava. Tinha um sentido espiritual. Depois então que eles espremiam a segunda vez, saía óleo novamente. Na segunda espremida. Essa segunda espremida que saiu o segundo óleo, eles usavam para dentro de casa, usavam na comida. Eles costumavam usar esse óleo dos ferimentos. Era geralmente na segunda espremida. E eles davam uma terceira espremida no bagaço. Quando eles espremiam a terceira vez, que já estava bem esbagaçado, saía óleo novamente. E praticamente esse último óleo que saía, eles usavam para quê? Para iluminar a casa. Usavam nas lamparinas.
nas lamparinas. Não tinha luz elétrica, então todo mundo usava lamparina, mas não era com querosene. As lamparinas eram usadas, elas ficavam acesas através desse óleo que eles usavam. Por isso que o óleo era importantíssimo, todo mundo usava óleo. Óleo era uma coisa importante, como é até hoje, nós acreditamos. Tem gente que não gosta não, quando a gente começa a ungir as coisas. Para que ungir? Que a gente se baseia muito na Bíblia. Tem gente que fala, às vezes, uma vez uma pessoa reclamou para mim: o senhor tem mania de ungir carro. Eu digo: eu unjo carro sim. Mas por que o senhor unge? Porque Deus mandava ungir utensílios. Se ungir não fosse importante, Deus não mandava consagrar mesa, não mandava consagrar bacia, não mandava consagrar. Todos os utensílios que estavam no templo eram consagrados com óleo. Vamos ver onde é que está isso? Só para vocês verem como não tem nada de errado você ungir sua casa, não. Porque tem gente que fica falando contra, fica criticando, porque a gente unge a casa, porque unge aquilo. Mas se Deus mandava, olha que Deus mandou. Quando Deus mandou Moisés fazer o óleo, Deus disse: com ele ungirás a tenda da congregação. Você vai ungir a tenda, toda a tenda era ungida. E a arca do testemunho. Tem mais um verso ainda? E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Diga glória a Deus. Continue. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Ainda tem mais coisa? Então ungirás a bacia, o seu suporte, e a consagrarás. Enfim, Deus mandava ungir os utensílios todinhos, porque quando você ungia para Deus, o significado era de consagração daquilo que você estava ungindo. E algumas pessoas às vezes criticam muito isso quando sabem que você unge carro. Para mim, meu irmão, o que der para ungir, se isso é sinal de consagração, eu estou ungindo para tentar separar as coisas para Deus. Você vê que até a bacia que era usada exatamente no sacrifício lá, era ungida, tudo era consagrado, tudo era ungido. Para vocês verem como o óleo, ele tinha essa função espiritual muito forte. Dentro da visão que Deus passou, quem ensinou isso foi Deus que deu essa orientação. O profeta então chegou com a mulher e disse: o que é que tu tens em casa? Ela disse: eu tenho somente um pouquinho de azeite. Então tá bom, você vai para casa, disse ele, recolhe todas as vasilhas que existem perto da sua casa, vá com os vizinhos e recolha as vasilhas todas, tudo quanto é vasilha que você tiver na vizinhança, você recolhe, disse o profeta, e leva para dentro de casa. Quando você tiver todas as vasilhas, você se tranca com seus filhos, pega esse pouquinho de azeite que você tem e começa a despejar nas vasilhas que você recolheu. Faça isso. Ela foi, entrou em casa, fechou a casa, depois de com certeza mandar os filhos dela, os meninos, pegaram as vasilhames que os vizinhos podiam emprestar, e depois que ela pegou bastante vasilhame, ela se fechou em casa e pegou o pouquinho de azeite que ela tinha e começou a virar nos recipientes que ela pegou emprestado dos vizinhos, e foi enchendo, encheu a primeira vasilha e o azeite não acabava. Diga glória a Deus. Diz a Bíblia que o azeite não acabava. Encheu a segunda vasilha e o azeite não acabava. Encheu a quarta vasilha e o azeite não acabava. O que é isso, gente? Providência divina. Às vezes Deus tem que fazer o seu sobrenatural se manifestar para poder te tirar do apuro. E você tem que acreditar nisso, que às vezes Deus tem que se manifestar de uma forma sobrenatural para poder te tirar do sufoco. Ela estava no sufoco, e para sair daquele apuro, para sair daquele sufoco, só uma providência divina. E diz a Bíblia que ela começou a encher as vasilhas. Todas as vasilhas que ela recolheu e trouxe para dentro de casa, ela conseguiu encher todas elas. Depois que ela encheu todas as vasilhas, ela deixou os meninos em casa e foi lá com o profeta. E chegou lá e disse: olha, todas as vasilhas que eu consegui recolher,
já estão cheias de azeite. O que é que eu faço agora? Aí ele deu aquela resposta da leitura que vocês fizeram no começo da pregação. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e viva do resto do dinheiro que vai sobrar. Diga glória a Deus. E ela pegou, foi e presenciou exatamente essa providência divina operada por Deus no momento de sufoco, no momento de dificuldade da vida dela, da vida daquela viúva. Por que nós estamos falando isso hoje? Você pode dizer, mas pastor, isso foi há 2.500 anos atrás. Deus não opera mais assim. Será que Deus pode me socorrer através desses meios? Será que eu tenho alguma esperança por conta dessas coisas que a gente lê na Bíblia? Tem. Digo para você que tem. E essas coisas ficaram registradas somente para poder alimentar uma coisa no teu coração: fé e esperança em Deus. Porque quando você alimenta essa fé e essa esperança em Deus, você sempre está crendo na possibilidade da espera daquilo que Deus pode fazer. Quando você esbarra nos seus limites, quando você chega esbarrando nas suas impossibilidades, coisas que você já não consegue mais fazer, você ainda tem o quê? Ainda tem a chance de acreditar na providência divina. Talvez você esteja aqui nesta noite, quem sabe, já dependendo disso. Talvez toda a tua vida está na dependência disso. Talvez toda a tua situação e a tua realidade está na dependência de uma providência divina. Talvez o que você está vivendo, o que você está passando, enfim, a sua realidade só faz você entender que você precisa se remeter para a fé e para a confiança em Deus e acreditar na providência divina, quem sabe, para poder tirar você desse sufoco, dessa situação que de repente você está se sentindo completamente sem saída. Isso não é uma história somente para contar para você e para nós batermos palmas, mas é uma história que simplesmente nos provoca a acreditarmos que nós podemos viver isso, vivermos em nossa vida sobrenatural de Deus, vivermos em nossa vida providência divina, vivermos em nossa vida aquilo que a Bíblia chama de milagres, ações sobrenaturais de Deus que vêm exatamente na nossa vida nos momentos que nós estamos sem saída, nos momentos de sufoco que muitas vezes nós podemos passar. Talvez você esteja aqui nesta tarde vivendo uma situação de sufoco, vivendo uma situação de dificuldade, se sentindo sem saída em determinadas situações e em determinadas questões. E eu chego aqui para dizer para você: existe providência divina, existem ações sobrenaturais de Deus que agem em nossa vida nesses momentos em que a gente está sem saída. E ela foi, com certeza, vendeu aquele azeite que era importante na época, que era muito importante, e com certeza ela conseguiu resolver o problema dela. Qual é o problema que você está precisando resolver e não está conseguindo? Responda para você e diga para Deus. Qual é a situação que você pode se sentir sem saída, semelhante à mulher do Obadias? Fale para Deus e procure acreditar nessa providência divina e nessas ações sobrenatural de Deus, porque o Deus que nós cremos, o Deus que nós buscamos, nós afirmamos que Ele é um Deus de milagre. Amém? É um Deus de milagre. E quando você acredita nisso e se coloca diante dele, você acaba experimentando o seu milagre que vem em forma de providência divina. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus ajude você e que essa providência divina alcance você. Amém? Louvado seja Deus.